Bom dia a todos. A gente vai dar início a essa sessão, né, do SIG de Cuidados Farmacêuticos. SIG de Cuidado Farmacêutico, né? A gente tem hoje, né, a participação especial da Marcela Fogerini, que vai apresentar o tema de fatores e riscos associados a pessoas com diagnóstico provável de doença de Alzheimer, e uma convidada bem especial, né, que é a Patrícia Mastroianni, que vai ser a nossa debatedora. Então, agradeço a presença de todos. Se vocês puderem, né, continuar dizendo quem entrou depois, da onde que vocês estão nos assistindo, aqui no chat. E a Marcela vai apresentar, vocês podem fazer perguntas para ela durante a apresentação no chat, senão a gente tem um espaço de mais ou menos uma meia hora depois para a gente fazer um debate, né, discutir um pouquinho, né, dos resultados do trabalho da Marcela e também desse cuidado dos pacientes e dos familiares, né, que tem um paciente com diagnóstico de Alzheimer, né, e como o farmacêutico pode contribuir, né, nesse cuidado, nas orientações, enfim, no acompanhamento para a gente ter melhores resultados, né, da terapia que envolve, todo o cuidado que envolve esse paciente e seus familiares. Então, agradeço muito, né, o aceite da Marcela e da Patrícia, inclusive a sugestão da Patrícia de debater esse tema. A gente estava conversando com a Marcela o quanto que o Alzheimer é prevalente e vai ser cada vez mais, né, com o envelhecimento da população, mas eu vou deixar elas apresentarem um pouquinho esse tema, né. Então, obrigada, Patrícia. Marcela, passo a palavra para a Patrícia para ela apresentar um pouquinho mais a Marcela, e agradeço a presença de todos. Obrigada, Karine, pela oportunidade. Acho que já faz uns 3, 4 anos que a gente sempre acaba participando do SIG Cuidado Farmacêutico. Só tenho a agradecer, é um trabalho, antes mesmo da pandemia, um trabalho de amplo acesso, né, a compartilhamento de cuidados mesmo, farmacêuticos, e trocas de experiências de pesquisa e extensão. Então, só tenho a parabenizar e agradecer a oportunidade. E esse ano, né, nós fizemos 2 propostas, a primeira foi semana passada, e essa é a Marcela, né, que é uma farmacêutica formada por Alfenas, a Universidade Federal de Alfenas, graduada em farmácia, iniciou o mestrado com um tema que ela vai apresentar aqui para a gente, numa proposta de um estudo com pacientes com diagnóstico provável de Alzheimer, né, Marcela? E ela migrou, né, devido aos grandes desafios desse trabalho, para um trabalho de farmacogenética, um trabalho de farmacovigilância, né, de avaliação de segurança medicamentosa e os riscos genéticos, que foi o doutorado dela. E hoje ela continua no seu pós-doc com essas análises farmacogenéticas. Mas hoje ela vai aqui compartilhar com a gente, né, Marcela, as suas experiências que você conduziu nesse mestrado, relacionado ao cuidado. Era uma proposta inicial de estudo caso controle, né, Marcela? E agora você vai trazer aqui os fatores, né, que foram identificados e analisados nessa população em Araraquara, né, de pacientes provavelmente com diagnóstico provável de Alzheimer. Então, Marcela, eu quero agradecer você ter aceitado expor, né, apresentar essa tua experiência aqui com a gente. Então, fiquei com a palavra. Muito obrigada. Bom dia a todos. Muito obrigada, professora Patrícia, professora Karine. Primeiramente, gostaria de agradecer pela oportunidade. É um prazer, né, estar aqui com vocês hoje e compartilhando um pouquinho, né, desse trabalho, como a professora Patrícia comentou. Então, se vocês tiverem qualquer dúvida, podem mandar no chat e nós discutimos. Então, primeiramente, eu gostaria de falar um pouquinho sobre a doença de Alzheimer. No contexto do envelhecimento populacional, que não só o Brasil, mas como o mundo está vivenciando, nós estamos observando um aumento da prevalência de doenças crônicas
e também doenças neurodegenerativas. Nós temos o aumento da expectativa de vida e, com isso, uma transição de problemas de saúde agudos para uma prevalência maior de problemas de saúde crônicos. E dentre as doenças neurodegenerativas, eu gostaria de destacar a demência, sendo que a demência mais prevalente é a doença de Alzheimer. E a doença de Alzheimer se caracteriza por ser uma doença neurodegenerativa, progressiva e que não tem cura. E a doença de Alzheimer, ela pode ser classificada de acordo com o seu início, também chamado de início precoce ou familiar, que é quando a doença de Alzheimer se inicia entre 30 a 60 anos de idade e é marcada por um fator genético hereditário muito importante. E tem pelo menos um parente, né, da primeira geração com diagnóstico de Alzheimer. E também temos a doença de Alzheimer de início tardio, que é a de maior prevalência, que se inicia a partir dos 60 a 65 anos de idade. Mas não significa que aqueles pacientes que têm a doença de Alzheimer de início tardio não possam ter na família também parentescos com doença de Alzheimer. Então, em ambas as classificações, pode sim ter familiares com o diagnóstico da doença, mas isso é muito mais frequente na de início precoce. Ainda, a doença de Alzheimer é um problema de saúde pública muito importante, porque estima-se que em 2050 tem uma prevalência de 131 milhões de pessoas no mundo com o diagnóstico da doença e custos estimados em 818 bilhões de dólares para gerenciar esse problema de saúde. E nós sabemos que a doença de Alzheimer é uma doença, como eu falei, progressiva, onde o paciente vai perdendo a capacidade de algumas tarefas, execução de algumas tarefas, está relacionada com a incapacidade da realização de algumas tarefas, e isso faz com que haja também uma dependência de um cuidado, de uma assistência, tanto médica quanto familiar. E eu gostaria também de comentar um pouquinho sobre os fatores associados à doença de Alzheimer. A etiologia, ela não é bem elucidada, mas a doença de Alzheimer é um problema de saúde multifatorial, ou seja, inúmeros fatores podem influenciar na ocorrência da doença de Alzheimer. Temos como principal fator de risco a idade avançada, porque o próprio envelhecimento está associado com inúmeras alterações fisiológicas, farmacodinâmicas, farmacocinéticas, redução das sinapses neuronais, entre outras alterações que fazem com que o paciente fique mais susceptível a um comprometimento cognitivo. O outro fator são as doenças vasculares, as cardiovasculares, quando nós pensamos, por exemplo, no infarto, o infarto e outras doenças como o acidente vascular cerebral, o AVC, são morbidades que afetam regiões importantes do cérebro que, por sua vez, estão ligadas também à cognição. Também temos o diabetes mellitus, e nós sabemos que em pacientes tanto com diabetes mellitus quanto obesidade, pode-se observar um estado hiperglicêmico. E esse estado hiperglicêmico está associado ao aumento do estresse oxidativo
que, por sua vez, está associado com funções cognitivas importantes, pode comprometer funções cognitivas. Então, são diversos problemas de saúde que, por uma via ou por outra, acabam comprometendo algum processo fisiológico, algum processo que está envolvido na cognição desse paciente com a doença de Alzheimer. E aqui eu coloco também um questionamento: o uso de medicamentos pode ser um fator associado à doença de Alzheimer? E aqui eu gostaria de destacar o uso de benzodiazepínicos e até mesmo o uso de medicamentos potencialmente inapropriados para os idosos, porque tem estudos, né, na literatura que têm avaliado se o benzodiazepínico é um fator de risco para o desenvolvimento da doença de Alzheimer ou não. Uma revisão sistemática conduzida no nosso grupo de pesquisa identificou que é sim um fator de risco importante para o comprometimento cognitivo e, consequentemente, para a doença de Alzheimer. E nesse contexto, eu já queria chamar a atenção que essa questão do uso de alguns medicamentos, né, lembrando também que o benzodiazepínico é considerado um medicamento potencialmente inapropriado para idoso. E o que é esse medicamento potencialmente inapropriado para idoso? São medicamentos cujos riscos de segurança, como o risco de eventos adversos, superam os benefícios, como, por exemplo, a efetividade. Então, qual é o risco-benefício de se utilizar esses medicamentos? E muitos medicamentos potencialmente inapropriados têm como eventos adversos o comprometimento da cognição. Então, eles são fatores importantes a serem considerados. E aqui o que eu estava falando que eu gostaria de chamar a atenção, se o uso desses medicamentos já não pode ser um alvo de avaliação durante o cuidado farmacêutico, durante a gestão integral da farmacoterapia, no rastreio e detecção de eventos adversos a medicamento, detectar os problemas relacionados e resolvê-los, ou até mesmo avaliar o processo de deprescrição desses medicamentos. Outros possíveis fatores de risco também temos os fatores genéticos, que são as variantes genéticas, mutações em genes importantes que estão envolvidos também em processos da função cognitiva. A alimentação, tanto um déficit em vitaminas importantes como vitamina D, vitamina B12, que pode estar associado com um prejuízo da função cognitiva, como a falta dessas vitaminas, como também alimentação, o consumo de muitos enlatados, fast food, que por sua vez podem estar associados ao estresse oxidativo, que por sua vez está associado em processos inflamatórios e, consequentemente, pode alterar, prejudicar a função cognitiva do paciente. Os hábitos de vida, tabaco, consumo de álcool também, e além de fatores ambientais, como a exposição a metais, que também pode estar associada ao estresse oxidativo, à poluição do ar. Então, são inúmeros fatores possivelmente associados à ocorrência da doença de Alzheimer. E quando nós olhamos o paciente como um todo, nós não podemos olhar apenas um fator, mas a ação de todos esses fatores em conjunto. E agora, eu trouxe essa imagem aqui para vocês, para ilustrar, né, como são, né, as alterações a nível cerebral da patogênese da doença de Alzheimer. Aqui nós observamos um cérebro normal, o hipocampo, o córtex e os neurônios saudáveis. Quando nós temos um quadro da doença de Alzheimer, o primeiro aspecto é a redução da massa encefálica. E além dessa redução, nós observamos que os ventrículos, eles aumentam de tamanho
e há um encolhimento do hipocampo. Então, alterações locais importantes, e os neurônios, pode ser observado as proteínas tau, uma neurofibrilação, e placas beta-amiloides acumuladas. E aqui nós temos duas teorias, né, dessa questão da patogênese da doença de Alzheimer. Como acontece essa alteração no cérebro para levar ao desenvolvimento do quadro de demência da doença de Alzheimer? Então, muitos estudos relacionam essa patogênese por alguma alteração na função colinérgica. A acetilcolina, ela está relacionada diretamente com a função cognitiva, como memória, atenção, processo de aprendizado, informação sensorial. Então, se há um comprometimento dessa função colinérgica, consequentemente, compromete essas funções cognitivas. E nós sabemos que o processo da doença de Alzheimer, a manifestação pode ser o esquecimento das memórias mais recentes, e isso vai evoluindo até que o paciente possa não saber mais falar, fazer atividades comuns, rotineiras, e com isso diversas partes, funções cerebrais vão sendo comprometidas, e essas funções cerebrais estão relacionadas com a acetilcolina. E outra possível explicação é que as proteínas beta-amiloides também comprometem de alguma maneira a função colinérgica, e essas proteínas, elas se agregam, formam placas, se acumulam no neurônio, e elas têm uma característica neurotóxica, e com isso também pode comprometer a função cognitiva. E aqui um questionamento: quando esse processo neurodegenerativo realmente se inicia? Quando se manifestam os sinais e sintomas clínicos da doença de Alzheimer? A primeira manifestação é o comprometimento cognitivo. Esse paciente, o primeiro sintoma dele necessariamente é o esquecimento de fatos recentes? E o que eu gostaria de compartilhar com vocês é que não necessariamente o comprometimento cognitivo que apresenta a doença de Alzheimer. Tem estudos que reportam que antes mesmo dessa manifestação do esquecimento, até 10 anos antes, se inicia os sintomas chamados psicológicos e comportamentais da demência, como, por exemplo, depressão, insônia, ansiedade, agressividade. Então, o que torna desafiador o diagnóstico desse paciente, porque a depressão, a ansiedade, a insônia também são problemas de saúde que têm uma maior incidência, prevalência com o envelhecimento. Então, como identificar que esses problemas de saúde são uma apresentação inicial da doença de Alzheimer se ainda não está sendo observado um comprometimento cognitivo relevante? E aqui, mais uma vez, chamando a atenção para os benzodiazepínicos, para os antipsicóticos, muitas vezes o manejo desses sinais e sintomas psicológicos é realizado com as classes de benzodiazepínicos e antipsicóticos, ambas as classes consideradas potencialmente inapropriadas para idosos, especialmente para idosos com diagnóstico da doença de Alzheimer, por estarem associadas com piora do comprometimento cognitivo, aumento da mortalidade de pessoas com demência, o que configura potenciais problemas de segurança. E aqui também é um olhar muito importante de ter para esse paciente, avaliar essa farmacoterapia, avaliar os
sintomas, os problemas de saúde desse paciente e o que está sendo utilizado para esse manejo. E como é feito, né, o diagnóstico da doença de Alzheimer? O diagnóstico se inicia por meio de um diagnóstico generalizado de demência, identificar se o paciente tem um comprometimento cognitivo e sintomas psicológicos e comportamentais. E aqui, né, mais uma vez, a dificuldade no diagnóstico precoce, pois quantas vezes o quadro inicial da doença de Alzheimer é confundido com o próprio quadro de envelhecimento dessa pessoa. E após o diagnóstico da demência, é feito um diagnóstico diferencial para a doença de Alzheimer, por meio dos guidelines e recomendações do protocolo clínico e diretrizes terapêuticas da doença de Alzheimer. Então, é avaliada a história clínica desse paciente, são realizados os testes de rastreio cognitivo para avaliar a função cognitiva desses pacientes, exames laboratoriais e de imagens, como, por exemplo, níveis de vitamina B12, funções hepáticas, funções renais. E o primeiro passo nesse diagnóstico diferencial para a doença de Alzheimer é a exclusão de outras causas reversíveis de déficit cognitivo, também chamadas de confusão, ou seja, é investigado a presença de problemas de saúde, como depressão, hipotiroidismo, que são associadas a um déficit cognitivo e que podem confundir esse diagnóstico da doença de Alzheimer. E após todo esse processo diagnóstico, nós temos 3 possíveis classificações do diagnóstico da doença de Alzheimer: provável, possível e definitivo, sendo que o diagnóstico definitivo só é possível no pós-mortem, com a análise do cérebro, e temos o provável e o possível. O possível é quando o início não é o início da demência, da doença de Alzheimer, é um início diferente do habitual e há outras etiologias envolvidas, como, por exemplo, doenças vasculares que podem estar associadas também à demência vascular. Então, no diagnóstico possível, a ocorrência, a manifestação dessa doença de Alzheimer não é tão conforme o esperado como observamos no paciente com diagnóstico provável. E quando esse paciente tem o diagnóstico da doença de Alzheimer, ele é incluído no protocolo clínico de diretrizes terapêuticas da doença de Alzheimer. E a depender dos scores de Mini-Mental e CDR, ou seja, da sua função cognitiva, serão ofertados 4 medicamentos para o tratamento. Primeiro, nós temos o donepezil, a galantamina e a rivastigmina, que são indicados no estágio leve a moderado da doença de Alzheimer, e eles são anticolinesterásicos, ou seja, eles inibem a degradação do neurotransmissor acetilcolina. Eles atuam de uma maneira que tenha mais acetilcolina, porque, como comentado anteriormente, a acetilcolina está ligada diretamente à função cognitiva. E o quarto medicamento é a memantina, que ela é indicada em estágio moderado do Alzheimer quando associada aos anticolinesterásicos ou em estágio grave, quando ela é usada em monoterapia. E a memantina tem como mecanismo de ação reduzir a atividade citotóxica e, consequentemente, melhorar a memória. Mas nenhum desses medicamentos é capaz de reverter a neurodegeneração. Eles fazem com que a progressão seja mais lenta, porque, como eu comentei, não há cura para a doença de Alzheimer.
E considerando todos esses aspectos da farmacoterapia, das alterações desse paciente, vamos pensar na pessoa com diagnóstico da doença de Alzheimer. E aqui essa imagem de dois velhinhos é ilustrativa, não necessariamente é uma pessoa idosa, como eu comentei, pode ser uma pessoa com início precoce da doença de Alzheimer. Então, vamos pensar na pessoa com diagnóstico da doença de Alzheimer. É um paciente complexo, pois tem alterações fisiológicas, farmacocinéticas, farmacodinâmicas, tem o comprometimento cognitivo, multimorbidades, ou seja, presença de 4 ou mais morbidades crônicas, problemas de saúde crônicos, que por sua vez faz com que tenha uma farmacoterapia complexa, um uso de muitos medicamentos para manejar essas multimorbidades. E com isso, por essa complexidade do paciente, eles estão mais suscetíveis a problemas relacionados a medicamento, como problemas de segurança, efetividade e o descumprimento da farmacoterapia da doença de Alzheimer. E a literatura reporta que de 65% a 93% do paciente com doença de Alzheimer tem pelo menos um problema relacionado ao medicamento e a adesão, as falhas na adesão variam de 17% a 100%, a não adesão ao tratamento. Isso pode fazer com que esse paciente tenha um prognóstico negativo. E pensando nesse possível prognóstico negativo, nós, como farmacêuticos, podemos acompanhar, gerenciar, cuidar, o cuidado, uma maneira integral, centrada ao paciente, para gerenciar essa farmacoterapia, para verificar os problemas relacionados a medicamento e estar resolvendo também esses problemas, promovendo a adesão da farmacoterapia. Então, são pacientes complexos e que demandam um cuidado. Eu gostaria de comentar um pouquinho, né, do perfil da pessoa com diagnóstico de Alzheimer, que foi a minha experiência no mestrado, como a professora Patrícia comentou. Durante o meu mestrado, eu fiquei 1 ano e meio no Centro de Referência do Idoso, que é um centro secundário de atenção especializado em diagnóstico em pacientes, né, com comprometimento cognitivo e demências, não necessariamente apenas a doença de Alzheimer. E a princípio nós queríamos avaliar, né, um estudo caso-controle para verificar se o uso de benzodiazepínico era ou não um fator de risco para a doença de Alzheimer. Mas na prática, como ela não foi possível, né, fazer essa análise, né, para verificar essa associação, então eu avaliei todos os pacientes do serviço de saúde que estavam inseridos no protocolo clínico e diretrizes terapêuticas da doença de Alzheimer. Como eu comentei há pouco, o paciente teve o diagnóstico da doença de Alzheimer, ele é inserido no protocolo e tem acesso ao tratamento. E eu fui avaliando a farmacoterapia desses pacientes a fim de identificar o uso de medicamentos potencialmente inapropriados para idosos, a ocorrência de interações potencialmente inapropriadas que envolviam o uso de medicamentos potencialmente inapropriados, a complexidade dessa farmacoterapia, o quão complexo o esquema posológico desses pacientes é, assim como conhecer o perfil desses pacientes e as comorbidades mais frequentes. A maior parte do meu estudo foi conduzido no Centro de Referência do Idoso, como eu comentei, mas eu também fui a campo no componente especializado, que é onde é fornecido os medicamentos para os pacientes que estão no protocolo, a fim de recrutar o máximo possível dos participantes, dos pacientes que estavam inseridos nesse protocolo.
E o que eu observei ao longo desse estudo, né? O que nós observamos? Aqui, eu coloquei essa imagem de idosos, porque todos os pacientes que nós avaliamos eram idosos, mas nós também identificamos cerca de 10 pacientes que tiveram um início precoce da doença de Alzheimer. E essa doença de Alzheimer se deu início, né, as manifestações por volta dos 50 anos de idade. A maioria desses pacientes era do sexo feminino, polimedicados, ou seja, faziam uso de 5 ou mais medicamentos. A farmacoterapia foi de complexidade moderada e nós também avaliamos o esquema terapêutico do tratamento da doença de Alzheimer. O que esses pacientes utilizavam, quais dos 4 ou mais ou associado à imunoterapia, os medicamentos do protocolo, quais eram as doses recomendadas pela Organização Mundial da Saúde e como era o esquema terapêutico desses pacientes. E nós observamos que 75% desses pacientes faziam usos de doses da farmacoterapia da doença de Alzheimer diferentes da recomendada, o que já chama atenção como um possível problema de não monitoramento desses pacientes, porque eles estão em uso de doses diferentes das recomendadas. Também observamos que os pacientes fazem uso de pelo menos um medicamento inapropriado, e os mais frequentes eram da classe do benzodiazepínico e os antipsicóticos, porque, como comentado, essas classes são amplamente prescritas para o manejo, né, dos sinais, dos sintomas psicológicos e comportamentais da demência. E apesar dos benzodiazepínicos, por exemplo, serem recomendados por um período de uso máximo de 3 meses, na prática nós observamos o uso dessa classe por 10, 15, 20 anos. E mais uma vez, visualizem a importância de olhar para esse paciente, de gerenciar essa farmacoterapia. E também observamos pelo menos uma interação potencialmente inapropriada. E considerando todas essas características, esse perfil desse paciente que eu acabei de descrever para vocês, nós identificamos que a polimedicação, a polifarmácia, o uso de muitos medicamentos, foi associado como um potencial fator de risco para a doença de Alzheimer, assim como o uso de medicamentos potencialmente inapropriados e as interações potencialmente inapropriadas. Então, nós podemos refletir aqui. Nós temos um paciente, uma pessoa com o diagnóstico da doença de Alzheimer e fatores presentes nesses participantes que fazem com que possivelmente haja uma piora do comprometimento cognitivo desses pacientes. E aqui eu queria destacar, né, pensando no cuidado farmacêutico, a importância da gestão integrada da farmacoterapia, avaliar esses pacientes a partir da doença de base, a doença de Alzheimer, as comorbidades desses pacientes, os medicamentos em uso, a experiência farmacoterapêutica do paciente, do familiar, identificar problemas relacionados a medicamento, quais são as necessidades pessoais e farmacoterapêuticas desses pacientes. E com isso, elaborar um plano de cuidado e avaliar as metas, esse plano de cuidado, tudo para a promoção da segurança desse paciente, além de melhora de diversos desfechos em saúde e de qualidade de vida.
Aqui eu queria compartilhar com vocês um relato de caso, não foi durante o meu mestrado, mas é uma experiência do nosso grupo de pesquisa com pessoas com diagnóstico da doença de Alzheimer. E temos uma mulher de 76 anos, cujo score de Mini-Mental 22, CDR1, o que configura um comprometimento cognitivo leve, mas inserida no protocolo da doença de Alzheimer. E essa paciente tinha o diagnóstico de Alzheimer, depressão severa, hipotireoidismo, hipertensão e a disfagia. Aqui eu destaquei a disfagia porque a disfagia é um problema de saúde frequente, prevalente em idosos, mais frequente em pessoas com demência. E a disfagia, por ser uma dificuldade de deglutição, pode estar associado com problemas na adesão da farmacoterapia e também a experiência negativa durante o tratamento. Essa paciente fazia uso de donepezil, medicamento do protocolo para Alzheimer, associado à memantina, que também é o medicamento do protocolo, quetiapina, que é um antipsicótico que era prescrito para o manejo da agressividade dessa paciente, alterações de humor, o flunitrazepam, que é um benzodiazepínico, que era prescrito para insônia, a losartana para hipertensão, a levotiroxina para o hipotireoidismo e a sertralina. E ao longo do cuidado dessa paciente, foi conduzido um acompanhamento farmacoterapêutico de 6 meses. O cuidador reportou que a levotiroxina não era utilizada em jejum e que a sertralina era macerada no iogurte, devido à dificuldade de deglutição dessa paciente. E após o acompanhamento de 6 meses, a educação em saúde dessa paciente, do cuidador, a respeito da necessidade do uso da levotiroxina em jejum, a recomendação de macerar o comprimido da sertralina no suco de limão ou de laranja, que aumenta a absorção da sertralina ao invés do iogurte, fez com que o score dessa paciente, tanto o de Mini-Mental aumentou, então reduziu o déficit cognitivo dessa paciente e o CDR passou a ser meio. E o que isso significa? Que foi observado uma melhora na memória dessa paciente, na função cognitiva, reduziu a agressividade, a agitação, melhorou o humor. E o que eu quero chamar a atenção aqui? Esse quadro, esse déficit cognitivo que a paciente estava vivenciando era pelo fato do hipotireoidismo e da depressão severa não estarem bem controlados, como observamos essa questão da sertralina e da levotiroxina. E manejando, instruindo, adequando o uso desses medicamentos, observou-se melhora da função cognitiva. E como eu comentei lá atrás, tanto o hipotireoidismo como a depressão estão associados com um déficit cognitivo. E eles são considerados fatores de confusão para a doença de Alzheimer. E a moral da história, a paciente teve alta do protocolo da doença de Alzheimer, pois o que estava causando esse déficit era um hipotireoidismo e uma depressão severa não controlados. E aqui eu queria trazer uma reflexão com vocês que vai ao encontro do estudo que nós desenvolvemos durante o meu mestrado, além de eu ter avaliado a farmacoterapia dos pacientes, o perfil dos pacientes com a doença de Alzheimer, os possíveis fatores farmacoterapêuticos associados com a piora da doença de Alzheimer, nós também avaliamos como esses pacientes eram monitorados. Como assim? Quando o paciente tem o diagnóstico da doença de Alzheimer, ele é inserido no protocolo e recebe o tratamento.
e recomenda-se que esse paciente seja monitorado semestralmente por meio de testes cognitivos. E por que esse monitoramento? Para que seja avaliada se a farmacoterapia da doença de Alzheimer está sendo efetiva ou não. E se essa farmacoterapia não está sendo efetiva, tem que avaliar se tem que associar outro medicamento ou se o paciente está em um estágio tão avançado que o mais adequado é descontinuar essa farmacoterapia. Então, esse monitoramento é para avaliar a efetividade do tratamento. E o que nós observamos? A partir do momento que esse paciente deu entrada no protocolo, no meu estudo, falando da realidade do nosso local de estudo aqui no município de Araraquara, nós não identificamos nenhum dos pacientes, incluídos, não identificamos o monitoramento de nenhum deles, da efetividade, não foi monitorada a efetividade desse tratamento. Ou seja, o paciente deu entrada no protocolo há 2 anos, 5 anos, 10 anos, e esse paciente continuava com o mesmo esquema terapêutico, não se tinham dados sobre os seus scores, se os scores da função cognitiva estavam, tudo bem que é uma doença neurodegenerativa progressiva, que a tendência é que os scores diminuam ao longo do tempo, mas onde está esse monitoramento, o registro desses scores? E pensem nas consequências ou potenciais problemas de segurança do uso de um medicamento que não está mais sendo efetivo. E nesse contexto, nós também podemos pensar no cuidado farmacêutico, pois o farmacêutico pode, ao longo de um cuidado inserido no plano de intervenções, fazer, aplicar o Minimentum, o CDR, que são os dois testes utilizados para avaliar a função cognitiva e para esse monitoramento. Então, nesse contexto, também temos um espaço para o cuidado pensando no monitoramento dessa efetividade. E também, como eu comentei, quais são os impactos desse não monitoramento e do uso não necessário de um medicamento, fora o impacto econômico que pode estar relacionado com isso, pois a terapia da doença de Alzheimer, ela é oferecida no componente especializado, não são medicamentos baratos, e o que está associado também a custos que podem não ser necessários quando o medicamento não é mais efetivo. E para finalizar, eu gostaria também de trazer brevemente uma experiência do nosso grupo de pesquisa, uma experiência exitosa dos farmacêuticos no SUS, em que foi conduzido o acompanhamento de 52 pessoas com comprometimento cognitivo e demência, dentre elas a doença de Alzheimer, e foi observado que 43 desses pacientes tinham pelo menos um problema relacionado a medicamento, e 23 pacientes não aderiam ao tratamento da doença de Alzheimer. Então, imagine, esse paciente pode já não estar sendo monitorado nos aspectos de efetividade e ainda muitos pacientes têm essa dificuldade na adesão. E após a intervenção farmacêutica, desses 23 pacientes, 11 passaram a aderir ao tratamento, evidenciando a efetividade da intervenção e do cuidado. E uma outra experiência também, com 55 pessoas com diagnóstico da doença de Alzheimer, e todos esses pacientes que eu estou comentando com vocês são do Centro de Referência do Idoso, aqui de Araraquara. Das 55 pessoas com diagnóstico da doença de Alzheimer, 39 não aderiam à farmacoterapia. E durante o acompanhamento de 6 meses desses participantes, se observou que essa não adesão estava relacionada à experiência negativa ao tratamento, como a ocorrência de eventos adversos,
a terapia, o tratamento da doença de Alzheimer está muito associado a eventos adversos gastrointestinais, diarreia, dores de estômago. Só que quando o paciente vivencia alguns eventos adversos como esse, os prescritores costumam avaliar a substituição de um medicamento, por exemplo, donepezil pela galantamina. Então, esses pacientes não estavam aderindo por experienciarem eventos adversos a medicamento. Será que esse evento adverso não poderia estar sendo identificado, recomendado a avaliação de outro medicamento do protocolo? E ainda também foi observada a inefetividade do tratamento que levava à não adesão. Por exemplo, o paciente tinha disfagia, tinha dificuldade de tomar o medicamento para o tratamento da doença de Alzheimer e não aderia. Será que essa condição, como comentamos como eu comentei no relato de caso há pouco, foi possível macerar o comprimido da sertralina no suco de laranja, no suco de limão? Como que dá para gerenciar esse paciente com disfagia para aumentar essa adesão? E após o segmento, a intervenção farmacêutica e educação em saúde, dos 39 não aderentes, apenas 9 continuaram não aderindo, mas 30 passaram a aderir ao tratamento. E foi observado, né, que o cuidado farmacêutico foi efetivo na resolução dos problemas relacionados a medicamento identificados. Então, para finalizar, gostaria de fechar com uma visão geral, né, de tudo que eu comentei agora, que o paciente com a doença de Alzheimer, ele é um paciente complexo, seja a nível de alterações fisiológicas, de metabolismo de medicamentos, seja aspectos de multimorbidades, complexidade da farmacoterapia, uso de muitos medicamentos, e nisso reflete a necessidade de avaliar esse paciente como um todo, necessidades farmacoterapêuticas e necessidades pessoais. Como nós, como profissionais da saúde, farmacêuticos, como profissionais do cuidado, em quais etapas podemos avaliar, intervir para que esse paciente tenha segurança? Pois, como eu comentei com vocês, durante o meu mestrado, nós identificamos que a maioria dos pacientes tinham problemas de segurança importantes, uso de medicamento potencialmente inapropriado para idoso, interações medicamentosas, a complexidade da farmacoterapia, e tudo isso fazendo com que contribuísse para um pior prognóstico desses pacientes. Então, por fim, como profissionais podemos atuar com esses pacientes? Isso pode ser desde uma avaliação da farmacoterapia, pensar no monitoramento, na efetividade do tratamento desses pacientes e na resolução de problemas de adesão. Bom, mais uma vez, muito obrigada pela atenção. Se qualquer ponto não ficou claro, por favor, falem para que possamos conversar um pouquinho, e agradeço muito também a oportunidade de estar conversando com vocês e compartilhando um pouquinho desse trabalho que eu vivenciei diretamente no meu mestrado e também as experiências que pude compartilhar como grupo de pesquisa do Núcleo de Atenção Farmacêutica da Unesp. Muito obrigada. Obrigada, Marcela. Nossa, passei um pouco do tempo, né? Para falar, né, desse trabalho. Eu vou então pedir para a Karine, deixa eu ver se a Karine ainda está aqui, se ela quer começar fazendo algum questionamento. Marcela, você não está aparecendo a sua câmera para a gente. Será que a Marcela caiu?
Caiu, mas voltou. Ah, que bom. Aqui também deu uma falhinha. Não sei o que acontece sexta-feira, aqui é bem complicada a internet. Karine, eu queria passar a primeira palavra para você antes de fazer qualquer comentário. Obrigada. Tá bem. Muito obrigada, né, Marcela, por apresentar, assim, e há muito tempo, assim, eu vou até fazer uma provocação para os farmacêuticos, né? Eu acompanho o programa do componente especializado há muito tempo. E eu acho que a gente tem um esforço, né, dos gestores em fornecer esse tratamento, e eu acho que a gente tem uma falha grande de justamente olhar para os aspectos de efetividade e para os aspectos de adesão, né, relacionados a todas as terapias que envolvem. E especialmente essas terapias, né, que são fornecidas em relação ao Alzheimer. Então, acho que a gente tem uma oportunidade em todo o Brasil, né, de pensar nesse sentido, assim, que cuidados que a gente pode fazer em relação a esses pacientes, né, como monitorar os resultados, e o caso que a Marcela traz é interessantíssimo, assim, quando eu ajusto, né, 2 outras medicações, eu diminuo uma medicação que não era nem necessária, assim, então, assim, é um exemplo clássico que com certeza a gente deve ter vários outros pacientes, né, com uso de levotiroxina, sertralina, e que daí a gente, enfim, não precisaria, estaria usando um medicamento que não é necessário para esse paciente, né. Acho que o Alzheimer tem um grande desafio, que é no início do diagnóstico, né, como diferenciar de outras demências, e até nesse exemplo, né, no caso da falta de controle de outras doenças, assim. Então, acho que não sei, assim, como tu vê, Marcela, talvez, ou os colegas, assim, nesse sentido, como que a gente poderia mudar? Eu acho que uma provocação a gente tem que pensar como ser mais ativo nesse acompanhamento dos pacientes, porque quando a gente mostra experiências, a gente consegue ver que tem bons resultados, que fazem a diferença, que as intervenções são importantes. Mas, ao mesmo tempo, acho que ainda a gente está tão longe desse cuidado efetivo do paciente que faz uso dessa medicação, né? Eu fiquei, assim, várias vezes, né, me perguntando sobre isso, nesse sentido. Nossa, a conexão aqui está bem ruim, está um pouco instável, mas concordo plenamente, professora, essa questão provocadora, como a senhora colocou, no sentido de o que nós podemos fazer para mudar esse cenário. Sim. Será que seria tão longe da realidade um consultório farmacêutico no componente especializado em que esse paciente, antes de retirar o tratamento, passasse por esses testes da função cognitiva, que avaliasse a efetividade desse tratamento, a adesão desse tratamento, porque além dessa questão da efetividade, se esse paciente está retirando um medicamento que ele não adere, também tem consequências isso, de um problema de saúde pública mesmo. Então, como chegar até esse paciente e como fazer uma intervenção, né? Muito desafiador. Como nós estávamos conversando um pouquinho antes do início da palestra, estar no serviço de saúde, né, como centro de referência do idoso, que é especializado em pacientes com comprometimento cognitivo, demência, vivenciar 1 ano e meio lá, né, diariamente, nós observamos como é desafiador o manejo, o acompanhamento desses pacientes, sem contar todas as vivências, todas as dificuldades, seja do paciente, do familiar ou do cuidador. É algo muito complexo e que vai muito além só da farmacoterapia, né? Então, acho que isso é muito importante.
Tu consegue dizer pra gente, assim, mais ou menos qual era o tempo que demoravam as consultas? E se tu fazia elas agendadas ou elas eram... como era essa demanda, assim, pra gente pensar em outras organizações, né? Assim, e como o serviço também encarou quando tu não foi mais pro serviço? Porque nesse sentido, a gente abre uma necessidade, né? É quando insere um aluno de mestrado ou doutorado em iniciação científica, enfim, acho que a gente cria oportunidades, cria necessidades. Então, assim, qual foi o reflexo, talvez, também disso? Assim, acho que é interessante colocar aqui. Durante o meu mestrado, eu não fiz o acompanhamento farmacoterapêutico desses pacientes. Eu ficava todo dia lá, recrutando, conversando com o familiar, com os próprios pacientes, né? Eu também tinha esse diálogo direto, e eu que nem estava inserida nesse segmento, eu senti falta de estar lá, e eles também falam, né, que sentiam minha falta de estar lá, mesmo que sem fazer nada por aqueles pacientes, né? E quem pode comentar um pouquinho sobre isso é a professora Patrícia, porque ela, com a outra aluna de mestrado, a Fernanda, fizeram esse serviço de acompanhamento direto com o paciente. Eu fiquei mais na entrevista, na análise de prescrição, mas o serviço, o centro de referência do idoso, ele funcionava muito bem no aspecto gerencial, no sentido de os pacientes, a cada exatamente 2 a 3 meses, estavam retornando para a avaliação da prescrição, entre outros. Então, o serviço funcionava bem quanto aos retornos. Agora, em relação ao acompanhamento e a falta dele, a professora Patrícia pode comentar um pouquinho, porque eu não vivenciei de perto. Então, Karine, eu acho que é bem esses aspectos que você está colocando, né? E eu e a Marcela, né, somos coautoras de um livro que a gente propôs agora, né, para a Pró-Reitoria de Pesquisa, que chama Cuidado Farmacêutico. E aí a gente faz esse contexto e essa reflexão que você coloca aqui, né? Então, em primeiro lugar, o serviço como especializado no cuidado e tentar otimizar e melhorar a assistência desse paciente idoso, incluindo o paciente com Alzheimer, que acabava sendo a maioria deles. Eu não sei te precisar agora, mas nesse centro, eu vou dizer que 70%, sem medo de errar, tinha algum diagnóstico de demência. Por isso, até que a gente não seguiu com o protocolo do mestrado da Marcela, que era um caso controle. A gente não ia ter o controle desse paciente. E aí transformou num estudo transversal. Bom, então, mesmo tendo esse serviço, essa assistência para melhorar o cuidado, eu sei que eu vou falar agora algo que é um viés né, farmacêutico, mas é um fato que é o que a gente tentou publicar, né? Tudo que a Marcela trouxe aqui. Não está inserido o farmacêutico. Aí você fala, nossa, mas como não tem um farmacêutico? Tem, mas é no componente de acessibilidade ao medicamento, né? De dispensar, de garantir que aquele medicamento esteja ali, enfim, aquela ponta do iceberg da assistência farmacêutica, ok? Aí a gente vem com esse olhar que a gente chamava, né, na época a gente não tinha ainda esse consenso de terminologias, de farmacoterapia integral, né, uma gestão da farmacoterapia integral, que eu acho que essa terminologia representa o que a gente fazia, porque era gerenciar, entender todo o uso desse medicamento, né? Então, quando a gente vai para esse serviço clínico aí que você né, que a gente apresentou, muda completamente. Uma, que a contratação do farmacêutico no município, mesmo que eles sejam 23, 24, aumente, pelo número de unidades, precisa muito o farmacêutico ir além do seu compromisso, além do seu dia a dia para fazer a diferença. E a gente vê essas experiências exitosas, como os pós-graduandos, vamos dizer assim, né? Os egressos do professor Baldoni, que vão para a unidade com toda essa diferença, né? Eu acho que ele tem uma questão de inserção no serviço muito boa, onde quem está no serviço é o pós-graduando e o pós-graduando dele tem inserção na prefeitura. Então, eu acho que ali é o ponto-chave, né? Ponto-chave. Por que eu falo isso?
Porque na vida como ela é, ou pelo menos a experiência que eu ainda vejo, que eu espero que seja a minoria, na hora que o IC não está lá, no momento que o mestrando termina o mestrado, eu detesto falar isso, né? Eu gostaria de não falar mais isso, mas isso acontece. Ou tem uma mudança política de quem é o gestor ou quem que está ali no meio, você sai do serviço, aquele serviço não funciona mais ou não existe mais. E aí não adianta falar, vem um outro pós e assume. Não, começa do zero essa inserção. Então, isso é um grande problema. Né? Então, a gente não vai ter continuidade se não for uma estratégia como eu vejo nas falas do Baldoni, onde está inserido, onde tem essa continuidade. Né? É realmente um trabalho de extensão, porque você vai, modifica e permanece. Né? O que a gente faz é um serviço que na hora que sai, defende e não tem mais. E foi isso que aconteceu. Bom, como era esse agendamento? É dentro de um protocolo clínico mesmo, né? De intervenção. Então, a primeira consulta é pelo menos 1 hora, não conseguíamos mais. Eu sei que a professora Degenani fala muito dessa gestão, otimizando tempos, prazos, pensando até numa questão financeira, né? Do serviço e o custo, né, Karine? Mas a gente não fazia menos de 1 hora, até para envolver essa empatia, tentar entender a experiência farmacoterapêutica do paciente. E as outras levavam de 30 a 40 minutos. Né? E aí é nesse contexto que a gente conseguia avaliar de forma integral. E é um integral que a gente fala assim, mas isso já está previsto no SUS. Eu sei que está previsto no SUS essa integração, onde deve se conversar a atenção básica e a especializada. Mas não é isso um fator, não é uma realidade, ou a gente não vivenciou essa realidade. Então, ou ele tinha a prescrição do médico da família ou da atenção básica, e tinha do especializado. Apesar do especializado ter que fazer essa integração, não acontecia. Tanto é que quando, assim, foi muito desafiador, a gente teve que trabalhar na vigilância sanitária para autorizar os nossos pedidos de exame. Né? E a gente foi bem na época da 585, 586, né? E assim, era exame que a gente estava pagando porque a gente tinha verba FAPESP, verba universal na época. Então a gente só queria pedir o exame e bancar o exame. Não estava pedindo para ninguém pagar o exame. E aí a gente falou assim, olha, quanto a gente não consegue, olha, médico do componente especializado, você pode pedir triglicérides, você pode pedir uma hemoglobina glicada. E a informação que a gente tinha era, não posso pedir, porque se eu faço esse pedido, eu tenho que monitorar. E não é meu papel monitorar isso, é o médico da atenção básica. Olha que situação. E eu só estou comentando tudo isso porque o momento que a gente pedia os exames, caso o paciente não tinha, ou tinha há mais de 6 meses esse exame, a gente pedia, a gente bancava, a gente puxava, a gente trazia esse histórico. Quando terminava o serviço, fazia a declaração, trazendo todo o histórico de medicamentos, de exames, enfim, do paciente e os exames que a gente fazia. Quando a gente trazia isso de forma integrada, ou seja, esse papel é importante, está faltando esse profissional para integrar essas informações, as coisas aconteciam. E aí a gente ficou assim, aquele paciente que ninguém sabia o que acontecia, mandava para a gente, assim, não sabia o que estava acontecendo. Então, a paciente que a Marcela apresentou, foi um que a gente publicou, tem uma outra senhora que também foi um erro, foi uma situação de intoxicação por Antequato, né? Tô falando aqui marca, que foi um efeito que também ficamos nos testes em dúvida se era Alzheimer ou não, enfim. Então, o que a gente ficou ali como um referencial quando a gente estava lá? Todos aqueles casos que a gente não sabia muito bem o que era, não estava linear, trazia para a gente ver a raiz, sabe? E aí, quando a gente saiu, esse serviço já não existe mais, não tem mais. E aí, quando a Marcela veio para esse rastreio que ela apresentou, a gente conseguiu identificar, mapear, né, pacientes que estavam tomando ad eterno, onde, segundo o protocolo, não deveria mais estar tomando. Então, assim, o que faltou para a gente fechar isso? Uma análise farmacoeconômica. Né? Do custo de manter tratamento de quem, segundo o protocolo, já não deveria mais tomar um medicamento, e o custo de quem estava tomando e que, se atendesse as comorbidades, sairia do protocolo. Então, imagina, a gente está falando de um componente especializado de um medicamento caro, né?
antigamente o alto custo. Olha quanto que a gente economizaria, né? Enfim, mas hoje esse trabalho não está. Eu gostaria de dizer para você, não, continuou, a gente saiu e a farmacêutica que fez esse serviço foi contratada, enfim, não tivemos isso, né, Karine? A gente teve uma pesquisadora do Paraná que apresentou aqui um estudo de custo encomendado pelo Ministério da Saúde e que envolvia justamente essa comparação, né? O quanto que o farmacêutico poderia fazer diferença em relação à questão do acesso aos medicamentos. E um ponto-chave no modelo que eles construíram era o tempo de duração da consulta. Então, ela colocou que para ser custo efetivo a inserção do farmacêutico no SUS, a consulta tinha que ser de menos de 30 minutos, assim, senão não valeria a pena, né, comparado ao modelo. Eu não cheguei a ver publicada essa, mas é uma questão bem interessante, assim, nesse sentido, que eu acho que está caindo de madura a gente, né, cada vez mais mostrar essa importância, assim. É interessante isso que vocês falaram da dificuldade de solicitar exame, né, quando se tem recurso, né, imagina quando não se tem recurso, assim. E daí uma coisa importante, eu acho que a gente também deve se apropriar, daí eu queria saber como foi, se vocês aplicaram, se apropriar de instrumentos que permitem que a gente monitore o paciente, como o Minimento e o CDR. Então, assim, nem sempre é um exame laboratorial, né? E eu acho que os farmacêuticos ainda estão muito longe desses instrumentos, né? Que são mais qualitativos, mas que são utilizados para o monitoramento do paciente. Então, servem até para mostrar uma melhora, né? Ou às vezes, uma não melhora, e o que pode ser feito para intervir, assim. Então, como foi, se vocês aplicavam esses instrumentos e como foi, assim, essa aplicação? Eu vou falar da época da intervenção, depois passo para a Marcela, porque a Marcela também aplicou, e ela aplicou numa escala maior, né? Mas dentro desse contexto que você falou dos 30 minutos, eu vou falar como experiência e o perfil dessas pessoas, que não são só as pessoas com Alzheimer, envolve o cuidador. E muitas vezes, né, não é raro que cada consulta vem um cuidador, né? E a gente trabalhou com uma assistente social onde a pessoa tinha um rodízio. Era um peso esse paciente dentro da família, né? E ela não tinha, dependendo da semana que ela ficava, ou o mês da casa que ela ficasse, a gente tinha problemas na adesão, né? Ou no cumprimento da farmacoterapia, ok? Bom, então, nesse contexto do paciente com diagnóstico de Alzheimer, minha experiência, 75 pacientes só, então não vou comparar com pessoas que têm uma experiência maior de segmento. É impossível uma primeira análise com menos de 1 hora. Até pela questão de receber, enfim, só se eu começar a cronometrar depois de uma introdução, eu não sei. E até só se também desconsidera a aplicação do Minimento e o CDR, porque isso também conta um tempo, e isso faz parte da anamnese. Então, isso para mim teria que estar dentro da consulta, né? Esse é um ponto. Outro ponto, o retorno, claro que o retorno você não tem um Minimento, você acaba tendo só cada 6 meses conforme o protocolo, etc. Mas é de 30 a 40 minutos. Você não consegue, até porque você tem que revisar. E vou dizer, essa senhora que quase que falei o nome, essa senhora que a Marcela apresentou, é praticamente, Karine, uma pessoa que foi na 3ª visita, né? Eu tenho essa apresentação semana por semana. E era num momento que a gente falava que o retorno era 1 vez por mês. Por que era 1 vez por mês? Porque era 1 vez por mês que se pegava o medicamento. Então, a gente dissociou a assistência, o cuidado, à dispensação. E a gente viu que tinha que ser semanal, ou às vezes até 2 vezes por semana, dependendo do paciente no início, para criar esse vínculo, ok? Por contato, WhatsApp, enfim. Então, esse retorno você precisa de 30 a 40 minutos. Agora, o Minimento, quem nos auxiliou lá no início, é que a Marcela caiu, e eu gostaria muito que a Marcela comentasse um pouquinho da experiência dela, que foi uma escala maior, e ela tinha que ser rápida nessa aplicação. Mas foi um gerontólogo que nos ajudou,
né? Era uma das primeiras turmas do curso, um curso tecnólogo, né, de gerontologia. Acho que os primeiros aqui próximo para a gente era da USP. Ele foi contratado para estar atuando. Então, ele foi um pivô aí de porta de entrada para entender. Ele era o único que tinha ouvido falar da lista de BIRs ou medicamentos impróprios. Então, ele nos auxiliou nessa comunicação com toda a equipe, né? Depois ele saiu porque mudou prefeito, muda gestão, não tinha interesse, ele não era concursado, perdeu. Mas foi um desafio, né? Essa aplicação, esse aprendizado. A Marcela, Má, eu estava comentando da aplicação. Você quer comentar a sua experiência? A minha câmera está fechando sozinha, mas eu consigo ouvir. Então, quando some minha imagem, eu estou ouvindo, tá? Eu fiz as aplicações do Minimental com os pacientes que seriam os controles, né? Do estudo que acabou não dando certo da maneira como a gente planejou. Porque nós queríamos verificar se esses pacientes tinham algum comprometimento cognitivo, porque caso eles estivessem com comprometimento, eles não configurariam controle. E o Minimental, ele nada mais é do que 30 perguntinhas para o paciente se localizar no espaço, falar palavrinhas, fazer continhas. E qual foi o maior desafio para aplicar esse instrumento? A maioria dos pacientes não tinha escolaridade, não tinham estudo, e eu perguntava, por exemplo, me fale 3 palavrinhas, e o paciente falava, mas o que é uma palavra? Faça 5 vezes não sei quanto, eu não lembro certinho o cálculo. Ah, mas eu não sei fazer uma continha. Era 100 menos 7, vai diminuindo 7. Isso. Faça um desenho. Ah, mas eu não sei manejar uma caneta. Então, isso fazia com que a aplicação do teste fosse demorada, por mais que eu tentasse otimizar, era muito difícil. E o protocolo da doença de Alzheimer até preconiza, né? Scores para quem tem 4 anos ou mais de estudo, 4 anos ou menos, mas na prática a aplicação é muito desafiadora. E como explicar para o paciente o que é uma palavra? Aí você dá um exemplo, a pessoa quer falar a mesma. Então, assim, foi muito desafiador. Mas concordo, né, com as falas que são instrumentos que nós podemos aplicar e que nós temos, né, que pôr em prática, né, todas as ferramentas que nós temos nesse contexto. Que bacana. Não sei se quem está nos assistindo, vocês têm alguma pergunta, algum comentário? Alguém trabalha com Alzheimer, com paciente com Alzheimer? Às vezes tem familiares, né? Cada vez mais, quando a gente comenta, alguém vem e relata o desafio familiar, né? Mas como a Marcela colocou, é um problema familiar, né? Familiar. Né? É a polimedicação comum nos idosos já, né? E mais nesse, sim. E até essa questão de horários, até via de administração, porque também a gente pode ter idosos que são acamados, que usam medicamentos via sonda, então, assim, tem vários ajustes e cuidados necessários para esse grupo de paciente, né? Sim. Qual era a média de idade, Marcela? Posso confirmar essa informação, porque eu não lembro de cabeça, só um instante. Porque me surpreendeu a questão do Alzheimer precoce, né, nos 50 e poucos anos também. Que tem um componente mais genético, né? E ela é mais agressiva, né? E aí, quando a Marcela procura, por isso que eu estou comentando, a gente tem as perdas, né? Ao longo, por exemplo, se a gente faz segmentos muito longos, a gente perde mesmo por óbito, né?
Enfim, esse é um assunto que me é muito caro, né? Eu perdi há um mês uma tia com Alzheimer recente, né? Da família, já 2 pessoas, né? Então tem esse componente aí genético e a gente vê o quanto é importante a gente pensar nisso de uma forma integral, inter, né? Profissional e multidisciplinar, né? Esse cuidado, né? Sim. Professora, a idade dos participantes variou de 63 anos a 97, com uma média de idade de 81 anos. Nossa, alta é. Mas com desvio padrão alto. Sim, então, não, e até porque acima dos 80, todo, né, se estima que todo o paciente tem alguma demência, assim, né? Acho que esse é um desafio, né? Se a gente não tiver nenhuma pergunta, eu acho que a gente pode encerrar, né? Agradecer. Acho que é um desafio para os farmacêuticos, para a gente pensar em como melhorar esse cuidado desse grupo de pacientes. Assim, acho que a Marcela trouxe, né, os benefícios no sentido de a gente prevenir erros, aumentar a adesão, garantir a efetividade do tratamento, né, e até diminuir problemas ou necessidade de medicamentos, né, uso de medicamentos que não são necessários. Assim. Então, o que a gente precisa é mudar, né, tentar ter mais farmacêuticos que fazem esse acompanhamento, que realmente sair, né, da parte administrativa, que é importante, garante o acesso, mas que ao mesmo tempo a gente precisa expandir, né, o nosso olhar nesse sentido, assim. Então, parabéns, né, pelo grupo, por esse trabalho de extensão e de cuidado, né, de pós-graduação, de pesquisa também, né. Acho que é um momento que abre portas, com certeza, né. Pena que a gente não consegue manter e ser isso efetivo nos serviços, assim. Acho que o olhar dos mestrados profissionais, Patrícia, acho que contribui nesse sentido, assim. Se a gente conseguisse, né, fazer com que justamente o farmacêutico da ponta fosse para a academia e daí implantasse, mudasse suas rotinas, suas práticas, talvez a gente tenha, né, um boom, assim, nesse sentido dessa área, eu diria, do cuidado, assim, acho que é um potencial que eu vejo dos mestrados profissionais, assim, mas que ainda na farmácia são em números muito pequenos, né? Mas parabéns para a Marcela pelo trabalho desenvolvido, pelo cuidado, né, de olhar e trazer todos esses dados para nós de um tema que é tão importante, assim, e com certeza, né, muitos, né, têm conhecidos, enfim, familiares que também têm esse olhar, né, do cuidado. Eu que agradeço. Obrigada a você pela oportunidade. Foi muito bom. Obrigada, viu, Karine? Mais uma vez parabenizo pela resistência desse trabalho, né, dessa atividade. É um fórum muito importante, né, para o farmacêutico, SIG, cuidado farmacêutico. Só tenho a parabenizar pelo trabalho de extensão, viu? Muito obrigada. Muito obrigada pelo carinho. E, claro, o objetivo é esse, né? Que a gente tenha essa troca, né? Esse olhar e esse incentivo para a gente fazer diferente, assim. Muito obrigada. Bom dia para todos, ou bom almoço e bom final de semana, né? Porque a gente está quase no final da sexta-feira. Bom início de outubro, né? Beijo para todos. Um beijo a todos. Eu vou parar de gravar.